Professor Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a você e toda a equipe. Muito obrigado pelo gentil convite. Muito obrigado. Professor, pergunta sempre de leigo. Nesses embates que aconteceram até agora, foram utilizadas algumas armas que nunca tinham sido utilizadas? Teve um avanço tecnológico nessas armas? Qual é a sua avaliação como especialista? Bom, Heródoto, o que a gente viu nesse conflito entre Israel e Irã, sem dúvida, foram algumas armas que haviam sido apenas testadas, mas não utilizadas em conflitos. Alguns mísseis iranianos, como o Khorramshahr, como o Fateh-1 e o Ghadr-1, assim como, do lado dos Estados Unidos, a utilização da GBU-57, que é a bomba especializada em bunker busting, ou seja, em capacidade de penetrar com grande profundidade estruturas reforçadas e explodi-las, que foi a bomba utilizada no ataque contra as instalações iranianas de Fordow e Isfahan. Então, nós tivemos essa questão tecnológica aqui utilizada, mas fora isso, também a gente teve uma série de ações e técnicas utilizadas pelos dois lados que já são parte do grande conflito no Oriente Médio, parte mesmo daquilo que a gente considera dentro do conjunto da guerra. Então, ataques de mísseis, ataques utilizando aviação, foram utilizados aí pelos dois lados, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro. Talvez a grande novidade tenha sido o grande número de interceptações de mísseis no espaço. O Irã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel e Israel conseguiu interceptar diversos desses mísseis no espaço. Isso até gerou efeitos bastante impressionantes, uma vez que a maior parte desses mísseis, essas interceptações ocorriam à noite ou à madrugada na região. Então geravam explosões com grande cor no céu, uma vez que a gente estava vendo uma explosão ali fora da atmosfera, inclusive. Professor Sandro, quando a gente olha um pouco para o passado, as outras guerras todas tiveram utilização de pessoas no chão, de exércitos. Essa não teve? Essa é uma guerra fundamentalmente aérea e tecnológica? Sem dúvida, Heródoto. Não, que o enfrentamento entre Irã e Israel é um enfrentamento que se arrasta por décadas. Não é de hoje que os dois países rivalizam e têm hostilidades, mas o fato é de que até 2023, até os ataques do 7 de outubro, havia aquilo que era chamado de guerra nas sombras, ou seja, ações de inteligência, assassinato de figuras ligadas aos dois países, especialmente dos cientistas do programa nuclear iraniano, de algumas figuras da Guarda Revolucionária Iraniana por parte de Israel. Então, com o 7 de outubro, a equação mudou. Ano passado, nós vimos dois grandes ataques do Irã contra Israel, um em abril, outro em outubro, e o fato é de que as coisas estava meio que escrito já nas muralhas da cidade velha de Jerusalém que haveria um enfrentamento direto entre esses dois países em um curto prazo, principalmente depois dos ataques do ano passado. E Israel viu uma oportunidade única em lançar uma série de ataques aéreos quando viu o momento geopolítico. Né? A Rússia não tinha a capacidade de vir em socorro do Irã, não interessa a China envolver-se em um conflito no Oriente Médio, e do lado israelense, os Estados Unidos têm um presidente que tem completo e total apoio às ações do Estado de Israel. Então ali era realmente o momento, na visão israelense, de fazer esse ataque. Professor Sandro, é possível dizer que tanto o Irã como Israel são exportadores de arma? O Irã, recentemente, a gente disse aqui que fornece drones lá para a guerra da Ucrânia. Uma parte do equipamento militar brasileiro, salvo engano, vem de Israel, inclusive da Força Aérea Brasileira. Quer dizer, eles são exportadores de tecnologia e produtos militares? Sem dúvida, Heródoto. A gente tem tanto Israel exportando uma série de equipamentos militares, equipamentos, principalmente equipamentos eletrônicos. É um campo que é pouco conhecido, fora do pessoal especializado, mas que Israel tem larga expertise em equipamentos eletrônicos, equipamentos de inteligência, equipamentos de aviônica, que são alguns dos utilizados pela Força Aérea Brasileira, dentre outros. Né? Há também a busca do Exército Brasileiro pela aquisição do obuseiro de artilharia, o Atmos, que modernizaria muito as capacidades do Exército, colocaria essas capacidades de artilharia no século XXI. No entanto, essa compra nesse momento está parada, e em face do conflito também. E, por outro lado, o Irã tem
uma série de tecnologias bem mais baratas desenvolvidas ali, por exemplo, como os drones Shahid, que foram exportados não só para a Rússia para utilização na guerra na Ucrânia, mas também para diversos grupos insurgentes. O Hezbollah do Líbano utilizou drones Shahid, né, o grande conflito que teve com Israel no ano passado, assim como diversas milícias ligadas ao Irã. Mas, além disso, a gente também tem equipamento iraniano até aqui na América Latina, posto que a Venezuela mesmo adquiriu parte desse equipamento que o Irã exporta. Perfeito. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu é que agradeço. Um bom dia a todas, a você, Heródoto, a equipe e toda a nossa audiência. Muito obrigado, um bom dia a todos. Professor Sandro Teixeira Moita é professor de Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Várias coisas interessantes e fáceis da gente entender como leigo. Uma delas, tanto Israel como Irã são exportadores de armas. Né? Foi o que ele acabou de explicar aqui para nós, entre outras coisas. 8h30.